E aquele colega de trabalho que pergunta como você está todo dia e você pensa, meu marido nem me pergunta isso. Quando você chega com aquele perfume novo, ele... Nossa, que perfume delicioso. Seu cheiro inundou a nossa sala. Amigo de trabalho. Aí você... Você gostou? E aquela sementinha fica na sua cabeça. De alguém que viu o que o seu marido não viu. Conversas esquisitas. Rose, o que é isso? A gente vai descobrir juntas. Conversas esquisitas. Abre comigo tua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1. Existem algumas mulheres bem específicas aqui, que o Senhor quer trabalhar com elas. Para algumas mulheres, essa palavra vai ser vacina, e para outras, essa palavra vai ser remédio. Mas se eu fosse dar um tema a essa ministração, o tema seria esse. Tema estranho, né? Pois é, manda quem pode e obedece. E obedece? Você está aqui ou já foi para casa? Manda quem pode e obedece? Então, aqui nós encontramos a passagem que fala sobre Eva, a queda do homem, e diz assim o verso 1. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então percebe comigo, pode deixar a sua Bíblia aberta aí, a gente vai ler algumas outras passagens, alguns outros versos desse mesmo capítulo. Aqui você percebe comigo uma conversa sendo iniciada. Uma conversa esquisita. Uma conversa fora do normal. Aqui nós percebemos a serpente falando. E a serpente, quando ela fala, ela vem de maneira bem intencional, chamando a atenção daquela que ela queria capturar, da mulher, Eva, a mãe de todos os viventes. Porque quando alguém faz uma pergunta a você, a conversa ou esse início de tentativa de diálogo vai para um outro nível. Uma coisa é alguém dizer alguma coisa e você ignorar. Outra coisa é alguém te perguntar algo. Então isso fala de uma coisa muito direta, muito intencional. Então aqui a serpente, ela não vem no primeiro momento afirmando que o que Deus disse não era verdade. Não, ela vem perguntando. E nessa pergunta ela captura a atenção da mulher. Quando a gente olha para esse mesmo verso e nós paramos na palavra sagaz, porque o verso começa falando sobre a serpente. Quem era a serpente? Aqui nós encontramos características da serpente. A Bíblia acabou de nos dizer que a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então aqui nós encontramos uma característica da serpente que me chama a atenção. Quando nós vamos ver o que significa a palavra sagaz.
Quando a Bíblia diz que a serpente era mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, a Bíblia está dizendo que a serpente era mais sutil, era mais astuta e a mais esperta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então perceba, aqui a Bíblia está dando características de um inimigo. Isso é interessante. O inimigo das nossas almas, ele é sutil, ele é astuto, e a palavra astúcia significa habilidade em enganar. O inimigo das nossas almas é sutil, astuto e esperto. Eu preciso dizer, o diabo não é bobo. Ao ponto de Paulo declarar, escrevendo para a igreja, nós não ignoramos os seus desígnios. Ou seja, eu não posso ignorar a sutileza do meu adversário. E eu lembro de Jesus quando disse, sejam simples como as pombas, mas espertas como as serpentes. Sabe o que Jesus está dizendo? A serpente, o inimigo é sutil, é astuto e é esperto. Mas eu também te dei esperteza para simplesmente driblar todo ataque de Satanás. Então vamos lá, aqui nós encontramos características desse inimigo. Quando eu paro nessa palavra e eu percebo que sagaz no hebraico significa sutileza, astúcia e esperteza, eu lembro automaticamente de um verso que está em Efésios 6:11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, eu queria mesmo inspirar o seu coração a passar lá e comprar aquele caderninho de anotação. Nós estamos tendo um ensino agora, e esse é aquele momento de você, anotar. Vou te ajudar e vou fazer uma retrospectiva rápida. Nós vimos Deus falando na palavra características do nosso adversário, porque a serpente representa Satanás. E a Bíblia diz que esse adversário, essa serpente, ela é sagaz. A palavra sagaz no hebraico é a palavra sutil, astuto e esperto. Ok? Sutil, astuto e esperto. Eu li para você Efésios 6:11, quando Paulo está falando sobre esse combate. Ele está falando sobre a armadura que precisamos estar vestidas para vencermos, para mantermos a vitória que obtivemos em Cristo Jesus, porque vencedora já somos. Isso faz parte da nossa identidade. Agora, o diabo é um inimigo que não desiste. Então, mesmo que já ocupemos a posição de vencedoras, na verdade, mais do que vencedoras, o diabo ele vai tentar nos derrotar. E aqui em Efésios 6:11, que eu vou ler novamente agora para você, Paulo ele vai falar sobre como podemos manter essa vitória. Ele está falando sobre a armadura de Deus, que como cristãs
precisamos estar vestidas. E ele diz no verso 11 de Efésios capítulo 6, revesti-vos. Ou seja, você se reveste, revesti-vos. Não é Deus que te reveste. Ele disse revesti-vos. Ou seja, você precisa se revestir. Revesti-vos de quê? Ele vai dizer de toda a armadura de Deus. E você pode ler quais são os itens que compunham essa armadura. Está aqui em Efésios 6. Eu estou lendo apenas o 11 para você, mas você pode fazer essa leitura em casa. E todos os dias estar consciente de que eu e você precisamos estar revestidas com essa armadura. E ele fala que é a armadura de Deus. Aí ele diz, para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora eu quero chamar a sua atenção para a palavra ciladas. Porque Paulo está falando para a igreja, para os vitoriosos, as vitoriosas em Cristo, alguém que tem a identidade de vitoriosa. E ele vai dizer, vocês precisam estar revestidos. Revestidos. Dá a ideia de aquela coisa, hoje, depois amanhã de novo, e depois no outro dia de novo, e depois revesti-vos. Ou seja, vista-se de novo e de novo. De toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção no nome ciladas que nós encontramos aqui. A palavra cilada que nós encontramos aqui é a palavra metodeia. É a palavra grega metodeia que vem da palavra método. Escuta isso. O diabo tem um método para tentar nos derrubar. E Paulo vai dizer, vocês precisam estar revestidas para poder ficar firme contra as ciladas, ou seja, contra os métodos do diabo. Agora escuta, a palavra metodeia, que vem de método, e é a palavra cilada aqui, também é a palavra artifícios, truques, arte e malandragem. Então perceba, Paulo está dizendo que uma vez que eu me revisto da armadura de Deus, eu tenho a condição de ficar firme contra as ciladas. Ciladas no grego metodeia, que vem da palavra método e significa artifícios, truques, arte e malandragem. O diabo é aquele que vai usar métodos. Quais são os métodos que o diabo usa? Artifícios, truques, arte e malandragem. Enganação. Voltando para o texto lá de Gênesis capítulo 3, verso 1. Você nota comigo nessa referência, como eu te citei, que a fim, na intenção, no propósito de chamar a atenção de Eva, o diabo faz uma pergunta. E a pergunta do diabo, ela sugere que Deus disse algo que ele não disse. Isso é bem intencional. Olha a pergunta. É assim que Deus disse?
não comereis de toda árvore do jardim. Perceba a sutileza. Porque Deus tinha dito que eles podiam comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a serpente se aproxima e diz: foi assim que Deus disse que você não pode comer de nada que tem aqui? Ou seja, ela faz uma pergunta afirmativa. Você não pode comer de nada? Deus disse que você não pode comer de nada. Aí lá vem aquela mulher educada. Sabe, queridas, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, que vai ter momentos que eu vou precisar passar por uma mulher, passar na vista de muitos por uma mulher mal educada. Essa mulher mal educada, ela não me respondeu. Sabe aquela pessoa que manda um direct para você no Instagram e tem assim: tudo bem? Conversas esquisitas. Tudo bem? Tudo bem? Aí você: tudo? Quem é? Tem homens aqui me ouvindo. Aquela mulher que manda aquela mensagem para você: tudo bem? Ou oi? Ou bom dia? Ou boa tarde? Ou boa noite, Cinderela? E muitos, em nome da educação, estão caindo em tentação. Porque se quando aquele oi, boa noite, tudo bem, foi dito, se você tivesse ignorado, muitos e muitas não estavam agora mesmo enrascados. Em nome da educação, muitas e muitos estão caindo em tentação. Não era uma tentação quando veio o oi. Você nem sabia quem era. Não era uma tentação quando veio o boa noite. Como você vai? Não era. Aí você começou a responder. Percebe comigo? Olha para cá e vê isso comigo. Quando Eva é perguntada, aquilo ali ainda não é a tentação. Quem concorda comigo? Aquilo é o início. Tem conversas que tem gente aqui que vai ter que encerrar. E Deus falou comigo: eu quero que você fale para elas e para eles sobre conversas esquisitas. Eu não ia falar sobre isso. Nunca ministrei sobre isso. Mas eu sei quando Deus fala comigo. E eu escutei aqui o tema da minha ministração durante o primeiro período do louvor: conversas esquisitas. Oi? Era a pastora falando. E eu: aonde, pai? Como assim? Quantos casamentos acabaram por conversas esquisitas? Quantas traições aconteceram por conversas esquisitas? Quantas filhas
passaram a desobedecer suas mães, seus pais, porque começaram a ter conversas esquisitas. Quanta desobediência se deu dentro dos lares por parte dos filhos, porque começaram a ter conversas esquisitas com amigos, com desconhecidos que chegam para fazer um elo de amizade, e você, em nome da educação, deu o primeiro passo para uma tentação. E eu sei porque sei que tem gente aqui que já está enroscada, mas não começou nesse nível. Como é que eu faço, Deus, para sair disso? Encerra a conversa. Bloqueia. Às vezes a gente é tão fácil para bloquear um irmão que nos ofendeu, uma irmã que nos ofendeu. E às vezes a serpente está conversando conosco com um aparelho na nossa mão, e a gente não tem ousadia de bloquear. Pois Deus está falando com você hoje. Eu quero que você encerre essa conversa esquisita. Porque você é filha, porque você é santa, porque você é escolhida, porque você é a menina dos olhos de Deus, o menino dos olhos de Deus. E Deus não nos chamou para viver de tentação em tentação. Nós vamos ser tentadas, vamos. Agora não é normal estar sendo tentada o tempo todo. Ai, Rose, eu nem sei mexer nesse negócio de telefone, esse negócio de direct, de mensagem, sei lá o que. Olha, isso aí eu tô livre. E aquele colega de trabalho que pergunta como você está todo dia, e você pensa, meu marido nem me pergunta isso. Quando você chega com aquele perfume novo, ele... Nossa, que perfume delicioso. Seu cheiro inundou a nossa sala. Amigo de trabalho. Aí você... Você gostou? Foi meu marido que me deu. Aí ele tem um bom gosto. Foi, eu gostei muito. Aí você sai e fica pensando. Foi meu marido que me deu, mas eu botei, ele nem notou. E aquela sementinha fica na sua cabeça de alguém que viu o que o seu marido não viu. Você pensa que isso é brincadeira? Não é brincadeira. Há um tempo atrás nós estávamos em uma oficina de casais. Nos lares. Nós temos a oficina de casais nos lares, como se fosse um GC. E nós temos a oficina de casais todos os meses na igreja. Lá na Verbo da Vida de Gravatá, na cidade, na igreja que Júnior, meu esposo e eu pastoreamos. E aí nós estávamos em uma oficina de casais, e o tema ministrado nos lares, estávamos em uma das casas, e o tema daquele mês era sobre elogio. E aí nós trabalhamos sempre 3 pontos, damos oportunidade para que as pessoas, ao término de cada ponto, possam conversar, aquela roda, aquele diálogo, aquela interação. Um tempo precioso. E aí do nada, só que não foi do nada, foi debaixo de uma inspiração de Deus, eu comecei a dar um exemplo, do nada assim, do nada para mim. Mas Deus, Ele é intencional em tudo. Eu comecei a dar um exemplo, e o exemplo era assim, presta atenção, o exemplo era assim. Está lá o marido, e ele vai sair para mais um dia de trabalho. E de repente ele vai lá e cata aquela blusa azul, que faz tempo que está no guarda-roupa. Quando ele coloca a blusa azul, aí ele sai, para a mesa do café da manhã. Quando a esposa olha, isso eu dando um exemplo, e todo mundo me olhando num círculo, igual você está aqui. Vamos dar um exemplo.
Comecei a dar o exemplo. Aí ele chega lá na mesa do café da manhã, já trocado para ir para o trabalho. Aí a mulher, a esposa, olha para ele e diz assim: eu não acredito não que tu vai com essa roupa não, trabalhar. Aí ele diz: por quê? O que tem de errado? Tu vai com essa blusa azul bufenta trabalhar? E outra coisa, menino, azul não faz parte da tua paleta de cores. Tu não combina de azul. Se eu fosse tu, eu já tinha dado essa blusa. Tá bufenta, tá velha. Azul não faz parte da tua paleta de cores. Aí sabe como é homem? Olha, homem quando é confrontado, aí é que o bicho emperra. Se ele perceber que você quer mandar nele, ele emperra. Ele diz: eu não faço só para ela entender que ela não manda em mim. Aí esse homem disse assim: ah, pois eu vou com essa hoje. Aí a mulher, coitado, olha, tu tá feio, eu tô te contando, tu tá muito feio. Aí ele cisma, bate o pé. Ninguém pode mais do que Deus. E sai com a blusa que a mulher reprovou. Aí naquele dia ele chega na empresa e tem uma funcionária nova no setor dele, que o patrão enviou para que ele possa treinar pelos próximos dias. Aí ele chega lá, se sentindo um patinho feio, porque olha, ele cisma e vai, mas ele vai assim. Eu acho que não tá bom não, mas para ela não ficar com a última palavra e querer mandar em mim, pois eu vou com ela. Mas ele vai todo desconfiado, todo xoxo. Sabe aquele homem xoxo? Sem ousadia, todo xoxinho. Aí ele sai assim, chega lá. Aí daqui a pouco chega a moça. Chega aquela mulher perigosa. Fatal. Aí ela chega lá toda assim. Aí vem com o patrão e o patrão diz: olha, essa aqui é Estela. Tem algum Estela aqui? Me perdoe, Estela. Essa aqui é Estela. E ela está chegando hoje na empresa. E eu quero que você passe tudo para ela pelos próximos dias. Aí está lá Estela. Aí o patrão sai, sala fechada, ar-condicionado. Fica lá os dois. Quando ela pega um pouquinho de intimidade no decorrer do dia, ela vai olhar para ele e vai dizer assim: nossa, você cai tão bem de azul. O tom da sua pele combina tanto com azul. Essa blusa fez assim, parece que ela iluminou seu rosto. Aí ele: você acha? Franza a testa assim, diz: você acha? Ela diz: tenho certeza. Isso eu dando um exemplo na oficina de casais com essa história. De repente, começa um casal a rir. E a risada dele chamou a atenção. Aí eu parei de dar o exemplo e eu disse: vocês querem compartilhar alguma coisa? Vocês têm liberdade para falar. Ela disse: Rose, tu não sabe. Isso aconteceu ontem comigo. Júnior, que era o nome do marido dela, Júnior, botou uma camisa azul bufenta. Obrigado, Pai, pela unção profética. Botou uma blusa azul bufenta. E eu disse para ele: eu não acredito que tu vai trabalhar com essa blusa não. Menino, tu fica horrível de azul. E bufenta, acabou-se. Aí depois, no fim do dia, chega Júnior, todo ancho. Mas, por que tá andando assim? Ele: nem te conto. Isso que foi? A funcionária nova. Queridos, nem que tivesse escrito uma carta para mim, me contando a história. A funcionária nova que eu contratei, que o negócio era dele, ele que tinha contratado. Quando eu cheguei na loja, ela disse assim: Júnior, como você fica bonito de azul.
Eu sou acostumada a te ver com outras cores, mas o azul acendeu em você. Aí a esposa disse, não, eu não acredito não. Se foi, não, você está mentindo, você está contando essa história mentindo. Ele disse, não foi, aconteceu. Aí na oficina, os dois lá sentadinhos, do nada eu falando de elogio, eu vim com um exemplo que tinha acontecido no dia anterior, em detalhes. Graças a Deus que o irmão não deu vazão para conversa esquisita. Mas em casos assim, vão ter alguns homens e mulheres que vão voltar para casa caladinho. Vão guardar a blusa azul bufenta. E quando for no outro dia de trabalho, ele vai procurar. Cadê aquela outra azul que eu tinha? Aonde é que ela está? Por quê? Porque o elogio foi sobre a azul. Se você chegar para uma mulher aqui hoje e disser assim, mulher, tu fica tão bonita de cabelo solto. Eu sempre te vejo de cabelo preso, mas hoje eu estou te vendo de cabelo solto. Tu fica tão bem, mulher de cabelo solto. Solta mais teu cabelo. O que é que vai acontecer? A irmã que recebeu o elogio, quando ela for arrumar o cabelo na frente do espelho para vir para o culto, ela vai lembrar do elogio. A irmã diz que meu cabelo fica melhor solto. Então eu vou com ele solto. Porque o elogio, ele faz com que a gente repita. E repita. Pega por revelação isso aqui. E repita. A crítica faz com que a gente bata o pé. Então o que é que você quer, abrindo parênteses aqui, que as pessoas com as quais você convive repita? O erro ou o acerto? Então por que você fala tanto do erro e não fala do acerto? Fechando parênteses. Respondeu, verso 2. Mordeu a isca, verso 2. A mulher. E disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, verso 4, a serpente disse a mulher: é certo que você não morrerá. Deus disse isso, próximo verso, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e conhecedora do mal. Próximo verso, vendo a mulher que a árvore, o fruto era bom, pegou e comeu. Ofereceu ao marido e ele comeu. Ambos caíram, pecaram contra Deus. Perceba, antes de olhar, veio a conversa. Antes de tocar, veio a conversa. Antes de morder, veio a conversa. Tudo começou com uma conversa esquisita. Por causa dessa conversa esquisita, a mulher perdeu a sua identidade. Aqui é o início de toda desgraça que você vê até hoje. Tudo começou com uma conversa esquisita. Sabe, eu posso te dizer, falando de mim mesma, que eu já tive
muitas oportunidades de responder, de ouvir, de dialogar, de dar vazão a conversas esquisitas. Andando pelo Brasil, ministrando a palavra, eu recebo muitas mensagens. A primeira coisa que eu faço, quando chega uma conversa esquisita, é mostrar ao meu marido. Eu pergunto para você, qual seria o desfecho dessa história se Eva tivesse chamado Adão quando a conversa esquisita começou? Adão! Escute, escute. O diabo é sutil. Ele aproveitou-se de um momento de solidão, em que Eva estava sozinha. O que é que você tem feito nisso aqui, sozinha? O que você digita aqui? Com quem você conversa aqui? Quem recebe suas fotos? Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando para essas paredes, não. Pode ter certeza. Quem recebe suas fotos? Quem recebe seus áudios? E as pessoas que te amam não sabem disso. Quem são essas pessoas? Ou essa pessoa? Há uns meses atrás, eu coloquei um vídeo meu, um Reels, que é aqueles vídeos curtinhos, na minha rede social. E esse vídeo foi de um culto de mulheres que eu preguei lá em BH. E eu falava sobre ser sensíveis para ouvir a voz de Deus e fortes para obedecer a voz dele. Sensíveis para ouvir e fortes para obedecer. Essa mensagem foi colocada no meu canal do YouTube completa, mas nos Reels a gente faz os lançamentos. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo nisso e faz o lançamento nas redes sociais dos Reels, 1 minutinho e pouco. E, queridos, deu o que falar. Porque a parte que foi colocada, o corte que foi colocado desse vídeo, dessa mensagem, é o momento que eu estou falando sobre honra. E eu estou dizendo que existem mulheres que não têm mais desejo sexual pelo marido. E não é hormonal, não. Existe a questão hormonal, mas a maioria não é hormonal. Eu sei que não tem essa palavra, mas você vai entender o que eu vou dizer. É honrar. É honra. É falta de honra. Porque nenhuma mulher vai ter desejo sexual por um homem que ela não estima mais. Você olha para ele e diz, bestalhado. Porque eu fui casar com essa bênção. Esse banana. Pode se preparar. Sua libido vai fazer assim. Aí você diz, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu acho que eu estou com tireoide. Não, tireoide é um órgão. Você não está com tireoide, entendeu? Eu não ia perder a oportunidade, né? Eu estudo nutrição, estou no 7º período e às vezes eu estou com tireoide. Não, você tem tireoide, é um órgão. É uma glândula. Não é uma doença. Agora, a sua tireoide pode estar com alguma doença. Mas eu tenho tireoide, o que é isso? Eu estou com tireoide. Não, mas você tem essa glândula, né? Então, não, a maior parte não é hormonal. Existe a questão hormonal, existe. Mas, se eu fosse pegar para você, eu tenho 19 anos de casada. E tenho 17 anos de pastoreio.
Então, desde que a gente começou a pastorear, que eu cuido de mulheres, cuidamos de casais. E de todos esses anos, se eu fosse pegar as mulheres que eu recebi no gabinete para cuidar delas, e elas estavam com problema no casamento, né? E quando chegava nessa parte sexual, a maioria, tudo jovem, não era hormonal. Na realidade que eu peguei, era honral, era honra, falta de honra. E quando eu comecei a ajudar essas mulheres a mudar o olhar delas para com o marido delas, a libido fez assim, um foguete. Roso, o que é isso, mulher? Não sei o que é isso. É a honra. A honra favorece. A honra traz para qualquer casamento plenitude. A falta dela traz a falência do matrimônio. E esse vídeo falava sobre isso. E aí, olhe, os homens amaram esse vídeo. É tanto que se você for ver os comentários, eu acho que esse vídeo, ele está chegando perto de 5 milhões de visualizações no Reels. 4.800 a última vez que eu cheguei a ver. E sabe, aquela coisa assim que foi... E os homens, não é isso mesmo, minha esposa. Aí começou os desabafos. Se você ler as respostas, tem umas que é de arrepiar os cabelos. Mas o que foi que começou a acontecer? Eu comecei a receber muitas mensagens no meu direct de homens pedindo ajuda. Ore por mim, Rose. Olha, a minha situação é essa, aquela mensagem que é aquela lista interminável. O que eu faço? Eu vou dizer para você, amado, sinceramente. Se eu fosse parar, apóstola, para responder a todas aquelas perguntas, eu não fazia mais nada na minha vida. Porque a minha resposta ia ter outra resposta que eu não fazia. Foram milhares de mensagens. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda na gestão da rede social Instagram. E eu não tinha como fazer isso, até porque eram homens. Ali tinham muitas coisas envolvidas. Tinha aqueles que realmente queriam ajuda e tinham aqueles que estavam: oi, você pode me ajudar? Olha, eu quero dizer que o seu marido é muito sortudo, porque tem uma mulher como você. Aí aquelas mulheres carentes de elogio. Você acha? Aí a serpente, eu tenho certeza, e começa a colocar em xeque o que Deus falou. Eva não precisava comer daquele fruto. Ela tinha tudo o que ela precisava. O pai dela, Deus, tinha dito: não coma. Escuta o que eu vou te dizer. Os não de Deus, escuta com muita atenção. Redobra a tua atenção para aquilo que eu vou te dizer. Os não de Deus não são para nos privar do que é bom. Os não de Deus são para nos livrar do que é ruim. Repetindo. Os não de Deus não são para nos privar do que é bom. Os não de Deus são para nos livrar do que é ruim. Não era uma privação, era um livramento. Não era, aquele não era uma cerca limitante, era uma cerca protetora. E quando a serpente conseguiu enganar, porque a Bíblia vai dizer que Eva foi enganada. Eva foi enganada. E quando a serpente conseguiu enganar Eva, ela conseguiu colocar em xeque a voz de Deus
e conseguiu levantar como uma verdade a voz dela no coração de Eva. O que é que Deus tem falado com você? Que você tem dito assim: eu não sei se é bem assim, sabe? Eu vou ver. Nós não fomos chamadas para administrar a voz de Deus. Nós fomos chamadas para obedecer a voz de Deus. Não somos administradoras da voz do Abba, do Pai. Somos obedientes a essa voz. E sabe por que tantas mulheres com a identidade deformada? Porque pararam de ouvir Deus e começaram a ouvir a serpente. A Bíblia diz que você é isso e o diabo diz: não, você é isso. A Bíblia diz que você é sarada e curada pelas pisaduras de Jesus na cruz do Calvário, mas o diabo vai dizer: olha para o teu corpo, você é doente. A Bíblia diz que você é amada, que Jesus deu a vida dele por você. E que amor é esse? Meu Deus. Mas o diabo vai dizer: você não vale nada. Ninguém gosta de você. Olha para você. Você não tem futuro. E nós estamos... Escuta, isso é uma chave. Como eu posso ter uma identidade restaurada? Voltando a ouvir o Deus que me criou. Dizendo não a conversas esquisitas. Agora vamos abranger aqui a conversa esquisita, porque mulher gosta de conversar. Eu não é, irmã? Quantas palavras você falou hoje? Deus o sabe. E às vezes a gente está uma com a outra. Mulher, tu visse fulana na igreja. Quando você, irmã, ouvir isso, dá um chega para lá nessa serpente. Não, Rose, mas não é serpente não, é a irmã Joaquina. É a irmã Joaquina emprestando a língua a Satanás. E tem um monte de fofoqueira dentro das igrejas. Sabe aquela mãe tola. Graças a Deus que você não é uma delas. Gostei do amém das irmãs. Aquela mulher tola que ela tem algum moído dentro da igreja e ela chega na mesa dela, do café da manhã, e vai comentar com o marido o moído que teve na igreja, na frente dos meninos. Aí depois tu não sabe porque o teu filho não quer vir para a igreja. Porque ele olha para aquelas pessoas que você fala delas lá na mesa e diz: isso é uma peste. O que é que os seus filhos estão herdando de você? Honra ou desonra? É aquela mulher que quando o marido erra, tá lá os menininhos sentados na mesa. Aí quando o marido erra, faz alguma coisa que ela não gosta, aí tá lá todo mundo na mesa. Aí quando o marido se levanta para ir trabalhar, vem dar um cheiro nela: tchau. Aí quando ele bate a porta lá que liga o carro, ela diz: eu vou dizer, o pai de vocês, homem sem futuro. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fui amarrar o meu jegue junto ao pai de vocês. Você é um homem sem noção. E os meninos, os discípulos. Aí daqui a pouco vem você: João, fale com esses meninos para botar eles no eixo. Só eu
fica aqui dentro dessa casa, tentando botar esses meninos no eixo. Aí lá vai João. Joãozinho, sua mãe não já disse a você? Agora eu estou lhe dizendo, esse comportamento está errado. Aí Joãozinho, abestalhado. Quem disse? Mãe. Você está detonando a identidade dos seus filhos. Filhos que eles querem ir para qualquer lugar, menos para a igreja. Qual o problema? O problema é sua língua. Porque a serpente se apossou dela. E você fica com a língua solta dentro de casa, falando de Deus e do mundo. O pastor não presta, o cantor não presta, o que recebe na porta não presta, fulano não presta, ciclano não presta. Só quem presta é tu, língua santa. E gente, quando está nesse nível, sabe o que é que ela faz? Chega junto e diz: irmã, olha para ali, olha. Eu vim contar uma coisa a você. Mulher, falaram de tu, mas Deus sabe da intenção do meu coração. É para nós orar. A mulher não fica com raiva, não. Eu sei que tu é madura para escutar isso. Ah, pois, Fernando. Tem esse aqui também, é? Fernando disse isso e isso de tu. Aí a irmã aqui: não acredito. Aquela peste que dá a paz do Senhor a mim e diz que me ama, quando começa: quero que valorize o que você tem. Amo você, irmã. Eu não acredito. Não, mulher, mas olha, você tem maturidade. Eu estou dizendo a você para você orar. Sabe o que era para essa dizer? Arreda Satanás. Pois você está doida? Eu vou dizer: arreda Satanás. Jesus disse para Pedro, quando Pedro começou a falar besteira, Jesus disse: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute isso, estou terminando. Quem quer ter uma unção forte aqui, levante a mão. É sério que as que não levantaram não quer? Eu vou te dar a oportunidade de novo. Acho que você não ouviu, presta atenção. Quem quer ter uma unção forte aqui? Se você não pegar nada desse culto, pega isso que eu vou te dizer aqui. Uma unção forte e uma língua solta não pode ocupar o mesmo corpo. Ou você tem uma língua solta, ou você tem uma unção forte. Os dois não dá para ter. Conversas esquisitas. Que não honram ninguém, não levantam ninguém, não edificam ninguém, não constrói ninguém, não fortalece a identidade de ninguém. E nós estamos dentro das igrejas, mas vazias de Deus. Tiago vai dizer: com a língua bendizemos a Deus, com a mesma língua amaldiçoamos os irmãos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Tiago vai dizer: meus irmãos, não convém que seja assim, porque de uma fonte doce não pode jorrar o que é amargo.
Jesus disse: pelo fruto vocês conhecerão a árvore. É chegado o tempo, diz o Senhor, de você cortar. Vou dizer de novo: é chegado o tempo de você cortar conversas esquisitas. E você vir para Jesus, vir para Deus e ouvir o que Ele tem para te dizer. Ler a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, o manual do fabricante, do seu fabricante. Se eu leio a Bíblia, eu começo a entender quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso nele. A minha identidade é fortalecida. Você não foi chamada para andar sozinha. Quem lembra aqui do exemplo que foi dado? Cada um estava com o seu peso, com o seu rótulo e sozinha. Quando aquelas mulheres abriram mão daquilo, elas se uniram, se juntaram. Para fazer o quê? Para fofocar? Ela estava fazendo o que ali? Quê? Elas estavam fazendo o que ali? Como seria a nossa vida se nós chegássemos perto de outra irmã e o que nós falássemos fosse a palavra? Mas sabe qual é o nosso problema? Estamos cheias de muitas coisas, cheias de distrações. Crente que maratona séries na Netflix, mas nunca leu um livro da Bíblia. Eu não vou dizer nem a Bíblia toda. Um livro da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós queremos muito de Deus e damos tão pouco a Ele. Você está nessa conferência para conferir aquilo que precisa ficar e aquilo que precisa sair. Deus nos amou nesse dia. Tratou conosco desde o princípio dessa conferência. E hoje, nesse momento, Ele está dizendo: filha, sai de perto. Corta conversas esquisitas. Já recebi cantada de muitos homens pelos directs da vida. E já recebi cantadas de mulheres. Sabe o que eu fiz? Júnior, vem cá, amor. Já vou, Rose. Não, tem que ser agora. É urgente. Peraí, vem rápido, é urgente. Quando ele chega, lê isso aqui. Aí ele olha. Meu Deus. Sério. Tá. Eu não respondo. Ele não vai gastar tempo respondendo. Nós damos as mãos e seguimos. A Bíblia vai dizer, antes do pecado, que Eva estava descoberta para Adão e Adão estava descoberto para Eva. Acredite, não era apenas ausência de roupa, era um caráter, era uma vida de prestação de contas. Sabe como é os casamentos hoje? Você vive sua vida, tem seu celular para lá, suas senhas para lá e eu tenho a minha para cá. Viva seus casos e eu vivo os meus. Não funciona. Deus está dizendo: casamento, família, é um lugar de prestação de contas. Onde eu estou nua para Ele e Ele está nu para mim. Não temos o que esconder um do outro. E nesse lugar de clareza e prestação de contas,
a serpente se mantém fora. Fique de pé, eu quero orar por você.